Queridos, tivemos uma derrota ontem, né? Uma derrota que... Uma derrota de quem defende a justiça, uma derrota de quem defende o Estado Democrático de Direito, uma derrota que mostra também o que é um pouco esse judiciário, né, gente? O judiciário ali, ele torna o Lula elegível por conta do absurdo que foi a Operação Lava Jato. Mas agora, quando a gente tem essa candidatura absolutamente mandrake do Sérgio Moro, o TSE, mesmo sendo presidido pelo Alexandre de Moraes, não muda nada. Então, a gente teve o Moro absolvido ali, por unanimidade, segundo ele, sem provas. É o preço que a gente tem. É claro que o processo não é nem de longe mirando nas maiores absurdos do que o Moro aprontou na Lava Jato, mas é uma derrota para todos nós, né, gente? A gente está vendo esse ex-juiz, esse cara que conduziu uma operação completamente absurda, uma operação que mirou os interesses nacionais, sendo mantido no cargo do senador. Por outro lado, existe uma questão da política, e aí é uma questão da política, não é uma questão do direito. Do ponto de vista do direito, do ponto de vista das leis nesse país, é uma vergonha esse cara não ter tido nenhuma punição nesse processo. A única punição que ele teve foi ser declarado juiz suspeito, no caso do processo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi a única coisa que aconteceu com ele. No entanto, teve uma coluna do Lauro Jardim que o Lula nunca desmentiu, que é a seguinte, que o que estava sendo dito nos bastidores é que eles preferiram, do ponto de vista político, que o Moro fosse mantido no cargo de senador, ao invés da gente ter uma entrada de uma Michele Bolsonaro ou de algum player que o Bolsonaro pudesse impulsionar para as eleições de 2026. No cargo de senador, Moro não é amado, Moro é desprezado pela classe política, Moro é inclusive zoado pela classe política. Ninguém leva ele a sério. Então, na cabeça, talvez, de algumas pessoas do meio jurídico e do próprio Lula, é melhor ter um senador morto-vivo do que puni-lo e impulsionar efetivamente uma pessoa que vai instaurar nesse país, porque é isso que os bolsonaristas querem, não se enganem, eles não querem ser eleitos por uma eleição, eles querem consagrar um regime de exceção no Brasil. Talvez politicamente o que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral, talvez do ponto de vista político, tenha sido o melhor caminho. E tomara que caçem agora o Jorge Seife, que esse sim não representa nenhum perigo do ponto de vista eleitoral. Ele tem que ser caçado. Alguém tem que ser punido. Não é possível que o judiciário desse país não puna bolsonaristas de alto coturno. Que os caras que estavam no 8 de janeiro estão sendo punidos, disso eu sei. Disso eu sei e sei bem. Agora, cadê os mandantes? Cadê os parlamentares? Cadê as pessoas com poder sendo punidas? Cadê o Bolsonaro preso? O Bolsonaro preso é uma coisa que está faltando muito nesse processo. E o que se vê é o que o Cacai falou, que o judiciário está voltando ao normal. Agora a gente está tendo que criticar novamente ministros da Suprema Corte, que tornaram agora a Carla Zambelli ré e chamaram ela de burra ainda por cima. Mas isso não é suficiente. Moro sem punição é uma vergonha para o Judiciário Nacional. Moro sem punição é uma vergonha para o nosso judiciário. É um absurdo que um cara tenha feito uma operação com tanto poder político e saia por aí, tranquilo, falando o que ele bem entende. A gente tem que ficar muito esperto, gente. Deixa eu dar bom dia aqui para
Pro Dudu Fontes e pra Xanda, sejam bem-vindos, queridos. Vamos compartilhar aí a live nas redes sociais. Antônio mandou bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia, meu caro. Seja bem-vindo aqui. Por que Moro absolvido nesse processo do TSE é uma vergonha para o judiciário, gente? Porque esse homem ficou 10 anos. A gente está tendo agora, né? As pessoas lembrando dos 10 anos da Operação Lava Jato. Esse homem ficou 10 anos fazendo campanha política, no final das contas. Foram 10 anos de operações policiais, de conluio entre procuradores e juiz, fazendo política. Eles queriam fazer a República de Curitiba no Brasil todo. Eles queriam transformar procuradores em senadores, eles queriam transformar o ex-juiz em presidente da República. Eles tinham na cabeça, se vocês pararem para pensar, e no poder que esses agentes do judiciário têm, eles tinham na cabeça um projeto até pior do que o do próprio Bolsonaro. O advogado Michel Saliba, que é um dos que conduziu processos e foi perseguido pelo Sérgio Moro, ele diz claramente que o Moro é muito pior do que o Bolsonaro, porque ele é dissimulado, gente. Ele é inteligente. E nós estamos vendo esse judiciário deixando o marreco passar batido. E aí, Alexandre de Moraes? Cadê as punições? Cadê o Bolsonaro preso? Cadê a punição contra o Moro? Houve, evidentemente, uma mudança de ventos. Essa decisão de ontem não era favas contadas, mas a impressão que tem é que a gente estava vendo ali, efetivamente, uma decisão política, não é uma decisão jurídica. Se não fosse o Moro, se não fossem as pessoas que podem ocupar a vaga do Moro, talvez a gente tivesse justiça nesse país. E sim, eu tô lá no Blue Sky, Antônio. Então, queridos e queridas, dia triste para a democracia. Ainda temos um grande democrata na presidência da República que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, mas não temos ainda a punição adequada para todos os agentes da Operação Lava Jato. Tivemos a cassação do Deltan Dallagnol, que foi uma vitória imensa, de um cara completamente desclassificado, de um cara completamente descabeçado, o grande responsável pela ruína da Lava Jato, porque as mensagens da Vaza Jato eram do Deltan. Esse, pelo menos, teve uma punição. Mas o cabeça dele, o chefe dele, na prática, Sérgio Fernando Moro, está livre, leve, solto. Está impune. E a gente vai falar muito disso aqui na live. E vamos falar bastante a respeito também da fala do Cacai ontem, na sessão em que o Deltan também participou. E teve muito ataque de lavajatista. A Lava Jato não está morta. A Lava Jato não morreu. A Lava Jato pode se manifestar nas pequenas cortes, nas cortes que a gente tem em primeira instância no Brasil todo. O casuísmo jurídico que colocou Luiz Inácio Lula da Silva, o maior líder popular da história do país, na prisão, pode voltar a atuar. E o lavajatismo é o nascedouro do bolsonarismo. Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.